Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Quem Lidera Governa podcast. E hoje eu estou aqui com o Bruno e que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de apresentar o Bruno, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse lá o sininho de notificação, curtisse, comentasse e compartilhasse esse vídeo para que ele tenha mais engajamento e alcance mais pessoas. Bruno, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Como que é o seu sobrenome, Bruno? Obrigado, Nívia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O meu sobrenome se fala Baitendorp. Baitendorp. Sofro bastante para pronunciar ele, né? As pessoas geralmente erram, né? Mas estou acostumado já. Agora eu pensei assim, não, eu vou perguntar para o Bruno como que é para não falar errado, né? Sim. Agora, Bruno, eu vou apresentar aqui, vou ler um pouco do seu currículo. Você é engenheiro sanitarista ambiental, professor de cursos de graduação e pós-graduação, foi diretor acadêmico na Faculdade Novo Oeste e atualmente é sócio proprietário da Escola Biovila em Campo Grande. Isso. Então, a sua área de atuação é na educação. Hoje não, na verdade, desde quando formado, né, fui para a área da educação. Né, contando uma curiosidade para vocês, quando eu pensava em fazer faculdade, eu sou de uma família de professores, minha mãe e meu pai são professores, e a minha vontade era fazer biologia, sempre gostei da área do meio ambiente, né? E aí a minha mãe falou, não faz nada de biologia porque você vai ser professor, eu não quero que seja professor, vamos procurar outro curso. Aí procurei engenharia ambiental, né? No último ano da faculdade comecei a ministrar aula já, e alguns cursos técnicos, algumas coisas, então não teve jeito, a educação estava no sangue, e até hoje, na verdade, trabalhando nessa área mesmo. Essa era a sua vocação mesmo. Era a vocação, não era a vontade, não tinha o desejo, né? Não conhecia muito o que era ser professor, mas deu tudo certo e estou na educação até hoje. Ah, que bacana. E conta pra gente aqui, na sua perspectiva, quem que é o Bruno? Bom, o Bruno é uma pessoa hoje realizada, uma pessoa feliz. Eu sinto que eu cheguei naquilo que eu desejava, sabe? Em questões de saúde, de sucesso, de realização pessoal, profissional, de família. Hoje eu tenho um filho lindo que tem 11 anos, o Arthur. Então, assim, eu me sinto uma pessoa realizada, né? Com muito esforço, dedicação, empenho, muito grato também a Deus, grato aos meus pais que fizeram sempre de tudo para que me dessem condições de eu estudar, de procurar minha carreira e alcançar onde eu estou hoje. Que bacana, é isso aí. É muito importante ser grato aos pais, porque com certeza eles são as pessoas que nos encaminham. Não, com certeza. Se a gente pega a história, assim, do meu pai, da minha mãe, de luta, assim, de batalha, desde criancinha, lembro, sabe, o quanto era sofrido para eles na época pagar uma faculdade, né? Porque este era um curso que não tinha numa universidade pública, né? Não existia ainda. Então, assim, foi muito difícil, não tinha condição. Então, minha mãe e meu pai trabalhavam muito para que eu conseguisse me formar, né? Que era um sonho deles também que eu me formasse e tivesse uma graduação. É verdade. Bruno, conta aqui para nós, aqui para os nossos ouvintes, telespectadores do nosso podcast, na sua visão, quais são as prioridades da vida? Bom, o que eu busco hoje é viver intensamente, né? Eu sempre penso assim, é um dia de cada vez. A gente tem que sim planejar futuro, mas eu prefiro viver intensamente o meu presente. Né? A gente projeta muito coisas para o futuro, realizações, eu vou fazer isso porque eu vou ser mais feliz, eu não sei o quê. Na verdade, a vida nossa é hoje, né? A gente nunca vai viver o amanhã, a gente sempre vive o presente, né? Então, a minha prioridade realmente é viver intensamente. Né? A gente se depara, às vezes, com alguns casos de pessoas que tinham planos, tinham sonhos, né? E, infelizmente, a vida ela acaba da noite para o dia. Então, na minha cabeça hoje, eu penso muito em aproveitar o dia de hoje. Né? Lógico, tenho planos, tenho coisas que ainda quero realizar, mas tudo aquilo fazendo hoje e curtindo o processo. Né? Eu sei onde eu quero chegar, mas eu quero ser feliz hoje, fazendo, buscando, aproveitando, a jornada. Né? A jornada. Se não for aproveitar a jornada, se é que algum dia a gente chegue no nosso grande objetivo, mas do que adianta atingir um objetivo se você não foi feliz no caminho, né? É verdade, isso é verdade. Saber aproveitar o presente, tendo uma visão de futuro, isso faz muito sentido. Sim, com certeza. E o apoio da família, você estar do lado das pessoas que te amam, você ser realizado no trabalho, né, profissionalmente, tudo isso faz com que você tenha mais ânimo ainda, né, para lutar, para buscar os objetivos e ser realizado no presente, não projetar isso para o futuro.
É verdade. Bruno, você é uma pessoa que me inspira muito. Já te falei Obrigada. isso pelas redes sociais, Sim. principalmente pela sua história de superação, de Aham. mudança de estilo de vida, Sim. de uma pessoa que é adepta a exercícios físicos. Aí eu queria que você compartilhasse aqui com a gente o que que te levou a ter essa decisão de mudar de estilo de vida. Em que momento que isso aconteceu? Bom, para quem não me conhece, não me acompanha ainda, né? Aham. Eu sempre fui muito obeso, né? Eu pesava 197 quilos. Muita gente não acredita, né? Fala assim, meu Deus, quase 200 quilos. Mas eu tenho quase 2 metros de altura, Isso né? é alto. Não parecia tanto, mas eu era muito pesado. Mas Uhum, sempre tive uma vida muito ativa, né? Saudável, nunca tive problema nenhum de saúde. Mas eu uhum, também não era ligado à balança, a pesar. uhum. Aí um certo dia, sim, eu subi na balança e olhei aquele número. Quando eu olhei aquele número, eu me assustei, né? Eu falei, uau, que peso é esse que eu cheguei, apesar de não sentir nada, né? E aí, naquele momento que foi em 2011, né? Estamos falando lá de 13 anos atrás, eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu morria de medo de Uhum. agulha. Falei, não, vou fazer uma cirurgia e Há fiz quanto uma. tempo? 13 anos atrás, Uhum, 2011, né? Aí fiz a cirurgia, mas assim, foi só o start para mudança de vida, porque lógico, eu emagreci com a cirurgia, mas há 11 anos atrás, eu acabei ganhando peso novamente, não gostava de praticar tanto esporte, fazer tanta atividade física, assim, apesar de sempre ser ativo, né? Mas eu costumo dizer que a gente se motiva pela dor ou pelo amor, uhum, né? E no ano passado, em abril do ano passado, eu tinha algumas pessoas que não acreditavam em mim, que na verdade duvidavam do que eu era capaz. Na época eu estava com 138 quilos, né? Que eu falei que eu ia começar a fazer academia, que eu queria mudar uhum, de vida, e assim não recebi o apoio que eu esperava. Então eu falo que o meu motivo foi a dor, não foi o amor. Né, quando uhum. você não tem o apoio, às vezes, de algumas pessoas que estão próximas de você, que se diz amigos, enfim, outras coisas, né? E aí eu decidi mudar de vida. Fui para uma academia, comecei a fazer exercício, comecei a mudar a minha alimentação, Você- não com uma dieta, né? Não com uma coisa restrita, mas assim, uma qualidade de vida. Eu comecei a escolher fazer opções de alimentos mais saudáveis do que às vezes comer outras coisas que tinham muitas calorias, mas isso Uhum. tudo de decisão própria minha, por essa dor, por não ter esse apoio. E aí, de abril do ano passado até abril deste ano agora, eu consegui eliminar 40 quilos. Olha que Tudo agora com prática ótimo. de exercício e dieta sem procedimento cirúrgico. Então foi uma decisão de vida que veio pela dor, pelo não Uhum. apoio, às vezes, de algumas pessoas que eu esperava ter esse apoio. Ou Ah, seja, você assumiu a questão da autorresponsabilidade. sim, se não O- fosse eu que fizesse isso por mim, né? Eu tinha como objetivo, mas eu não era uma pessoa frustrada pelo peso que eu tinha, pelo Uhum, tamanho, né? Mas eu sabia que eu podia. E aí, quando alguém duvidou de mim, eu falei, agora eu vou fazer por mim, vou fazer por essa pessoa também. Eu vou mostrar para ela que sim, eu sou capaz. uhum. E aí eu comecei essa vida. Hoje eu falo que eu não vivo mais sem exercício. Sabe, às vezes a minha rotina assim, eu paro, eu falo, uau, de manhã eu faço corrida e caminhada, depois eu faço musculação, depois me cuido na fisioterapia, faço massagem, à noite faço aula de bicicleta, RPM, se dá tempo ainda eu faço mais uma corridinha. Isso tudo em um ano. Isso tudo agora de abril pra cá, que eu comecei a fazer. Mês que vem Vai faz fazer um um ano ano. agora que fiz essa mudança de vida. Então, assim, às vezes até o pessoal da academia fala, calma um pouco, Bruno, você vai sumir daqui a pouco desse jeito, né? Mas o exercício me dá uma sensação muito boa, né? De você conseguir, de realizar. E quando você começa a atingir seus objetivos, você curte o processo, né? Então é uma coisa hoje que eu não consigo ficar sem, É algo que continua te motivando. continua me motivando e eu não sei se um dia eu vou conseguir parar. E nem quero parar, Olha que ótimo. né? Então foi Mudei. uma mudança mesmo de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Daqui de abril até hoje é um outro Bruno, que fez opções E no comecinho, diferentes. assim, nos primeiros dias, primeiros meses, você sentiu vontade de parar? Sim, a gente tem aqueles dias que tá naquele desânimo, né? Que não tem Aham. tanta vontade de ir para uma academia, ou, Uhum, por exemplo, assim, meu filho quer comer uma pizza, né? Então você dá uhum. aquela. Mas a vida é um equilíbrio, né? Eu Sim. sempre falo para as pessoas que estão próximas de mim, que me perguntam um pouquinho sobre essa mudança de vida, a gente não pode ser os extremos, as pontas, né? A gente tem que ser controlado no dia a dia, mas eu não me privo de comer algumas coisas assim com meu filho, que ele gosta, sabe? De algumas coisas não tão saudáveis assim. E o dia que eu não tô bem, eu respeito o meu corpo, também não pratico exercício, porque tudo é um equilíbrio, é constância, né? Não adianta a gente ser Uhum. 100% num dia
e depois ser zero, é melhor você ser 50% todos os dias e entregar o que você pode. Sim, isso tem muito a ver com a questão da autoliderança. Sim, porque se a gente não tem esse controle sobre a nossa Sim. vida, os nossos sentimentos e sobre os nossos Saber fazer objetivos, escolhas. saber fazer E escolhas. saber fazer escolhas assertivas é um dos fatores que leva a pessoa a ter sucesso. Sim, com certeza. Se a gente... Saber o que quer, saber escolher, abrir mão de algumas coisas, Uhum. Não viver só por viver, né? não Saber. viver só por viver, ter um sentido de vida. Sim, com certeza. Então, isso é algo que faz muita diferença mesmo. Aham. Nesse período que você estava começando, qual foi a sua maior dificuldade? Teve alguma dificuldade que você teve que superar nessa questão assim, de falar, olha, eu sou o protagonista da minha história e eu vou ter que fazer. Você já falou que você decidiu não colocar expectativas nas ações das outras pessoas, porque Sim, quando sim. você Aham. pensou em ter uma mudança, você não teve um O apoio. apoio. E Isso. além disso, além de você não decidir não colocar expectativa nas escolhas ou nas ações de outras pessoas, você teve alguma outra dificuldade que você superou e como que você superou? A zona de conforto ela é terrível, né, para nós, né, Uhum. para nossa evolução. A zona de conforto faz com que a gente não queira sair, trocar, mudar a nossa rotina, né? Isso é muito difícil. Então, quando você tinha uma rotina de alimentação, de fast food, de alguma outras coisas assim, sempre quando você quer quebrar isso, um dia você consegue, no segundo, terceiro, mas chega uma hora que o seu corpo ele quer retornar, né? A sua mente quer retornar para aquele estado onde era confortável para ela. E isso era uma luta interna, porque eu sabia o que eu deveria fazer. Às vezes minha mente falava assim, não, hoje não, né? Hoje vamos voltar para aquele Bruno de antigamente, que era mais confortável, né? Uhum. Não fazia tanto exercício, não gastava tanta caloria, comia coisas gostosas, né? Mas aí vem aquela luta interna de realmente, não, eu não quero mais ser este Bruno. Foi uma escolha, né? Foi uma opção que eu fiz de vida e falei a partir daquele momento, que foi em abril, foi comecinho de abril, acho que dia 1º de abril, que eu fiz minha matrícula na academia, que eu falei assim, não quero mais ser aquele Bruno que foi um dia. Aquele Bruno acomodado, que vivia numa zona de conforto, que era legal, era gostoso, Uhum. né? Mas que não iria me levar para lugar nenhum. Talvez eu não tivesse problema de saúde na época, mas com o passar dos anos, né? Quem sabe eu Sim, não desenvolveria alguma coisa pelo peso que eu tinha e pela vida sedentária que eu também tinha. é Então verdade. eu falo assim, nível, a zona de conforto é o pior que a gente pode estar. Porque Uhum. é difícil você sair dela e se manter fora dela, né? Uhum. Mas a partir do momento que você cria o hábito, você vai para uma nova zona de conforto. Hoje a minha zona de conforto é sim fazer exercício, fazer academia, me dedicar ao esporte e uma alimentação saudável. É isso daí. Mas é exatamente o que você falou. Tudo começa na mente, Na mente. através de pensamentos que geram sentimentos e esses sentimentos eles geram ações. Essas ações repetidas intencionalmente se tornam um hábito. Então foi Sim. por esse processo que você passou. Então nessa fase em que você estava na zona de conforto, sentia vontade de parar ou de não fazer, hoje eu estou mais cansado, hoje eu poderia comer algo que realmente não fosse tão saudável, mas aí vinha o pensamento do que você queria se tornar, e isso fazia com que você fizesse a escolha de fazer o que tinha que ser feito. E eu tinha plena consciência de que era um processo. É um Que processo. o início é o mais difícil. Uhum. Depois que você passa por essa fase de adaptação do seu corpo e da sua mente, fica tudo mais fácil, sabe? Hoje as pessoas falam para mim, Bruno, mas é tão difícil iniciar. Eu não consigo, como na verdade iniciar você consegue. Né? O primeiro pontapé você dá. Quem que não vai numa academia segunda-feira? Quem que Sim, no dia 31 de dezembro não faz uma promessa de que vai ter uma vida diferente a partir do próximo ano? é O verdade. problema é o dia 1º, né, o 2, o 3, o 4, é você se manter nesse novo propósito seu de vida, seja ele qual for que você tenha feito, né? Então, Uhum. iniciar todo mundo começa. Agora, o difícil é se manter nessa escolha que você fez. E aí é uma luta interna, você não depende de mais ninguém, É. sabe? É a sua mente contra você mesmo, é você que impõe os seus limites. Então, se você sabe que você consegue quebrar os limites dos seus pensamentos, né, da sua mente, você vai longe É verdade, é uma mudança de padrão de de pensamento. padrão de pensamento. Começa na Então, mente, né? Não começa começa levantando e colocando uma roupa e indo lá caminhar. é, Começa com a decisão de fazer de fazer alguma coisa. e entrando em ação. E entrando em ação, né? Mentaliza e É, executa. tem pessoas que perguntam, como que eu faço para sentir vontade? Não, tem que ir sem vontade mesmo, Não tem porque como. esse hábito ele vai vir com o passar do tempo
de fazer o que tem que Sim. ser feito, fazer o que tem que ser feito. Hoje você já sente prazer em fazer atividade Prazer em física. fazer. Hoje eu me cobro se eu não consigo fazer Se condicionou dessa forma. dessa forma, sim. A gente sabe que se você não, você toma essa decisão e se você não executa um dia, alguma coisa vai te cobrar por isso, né? Você não vai sentir vontade. Sim, Ou você inicia pela dor, porque você precisou, seja por um motivo de doença, alguma coisa assim, uhum, ou você começa pelo amor próprio. sim, Você fala, não, eu quero, eu consigo, eu posso, e você vai lá e vence. sim. Precisa só iniciar e E mudar assim a é mente. tudo na vida. Tudo na vida, não Nós só estamos nessa. falando aqui dessa mudança de estilo de vida, de cuidado com a saúde, atividade física, alimentação, mas para ter sucesso, para liderar, onde quer que esteja, a pessoa tem que saber entrar em ação de forma assertiva, decidir fazer. Sim, com certeza. Não esperar as condições do Não, 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 não. ambiente, a Independente da motivação das área, pessoas. independente da área da sua vida, tudo começa pelas suas decisões e pelo círculo que você está, de pessoas que estão próximas, que também isso é Uhum, importante, né? Quando a gente fala muito na questão da liderança, né? Você estar próximas de pessoas que tenham este perfil de decisão, sabe? Que você vê que te inspiram, se torna também muito mais fácil, né? O sim. meio que a gente está ali, com certeza, influencia muito nas nossas decisões. Nós somos a média das 5 pessoas que Que a é a gente mais mais próxima, convive. né? Sim. Exatamente porque nossa mente ela é poderosa, mas é altamente sugestionável. Sim, com certeza. Então, aqueles estímulos frequentes vão fazendo a gente, sem perceber, algumas vezes, mudar de novo de pensamento e Aham, consequentemente, de comportamento. Então, sim. nós temos que cuidar muito as informações que a gente recebe no dia a dia, porque é disso aí que gera os pensamentos. É, um dia você tá como motivado por alguém e um dia Aham, você se torna motivador de alguém. motivador. E isso é uma realização pessoal fantástica, assim, sabe? As Aham. pessoas que me conhecem, que estão próximas de mim, eu recebo às vezes muitos, assim, direct lá no Instagram, assim, que legal, acompanho você, parabéns. Já recebi depoimentos, assim, lindos de pessoas que falaram assim, eu comecei por causa de você. Eu vi o seu processo. Isso não tem realização É, pessoal melhor. Além do bem que eu fiz para minha vida, é uma para coisa outras que você faz pessoas. para outras pessoas também. Você Sim, influencia muitas outras pessoas. E hoje, querendo ou não, as redes sociais, elas estão aí também para ajudar neste ponto, sim, né? Na questão tanto da liderança, né? Do exemplo que nós somos como pessoas. Não teria como a gente estar próximo, assim, de 5.000 amigos ao mesmo tempo. E querendo sim. ou não, ali pelas redes sociais facilita muito que você consegue passar um pouquinho daquela sua essência, daquela sua força de vontade e motivar também outras pessoas. É verdade. E eu também vejo nas redes sociais que você também cozinha. Também. A gente faz um É. pouquinho de tudo. E esse é um desafio, ó, tá Isso vendo? aí eu já ia te perguntar, como é que fica essa questão Né? aí Você de muda de vida para uma vida fazer mais pratos saudável. E aí depois que eu. gostosos, É. calóricos? Sim, aí você tem que mudar, na verdade, o que você cozinha, né? Se você pegar Aham, no Instagram lá, era um tipo de comida, era risoto. Minha mãe ama comer risoto, né? Meu uhum. risoto. Mas eu Ah, mas comecei risoto é a muito fazer, bom. comecei a fazer algumas outras coisas agora, mudar um pouquinho as minhas receitas, né? Esse dia Uhum. mesmo eu fiz um peixe lá, uma coisinha mais saudável, uma vontade de comer uma massa, alguma coisinha, só que eu falei pro meu filho, né? Eu tava com ele em casa, eu falei, filho, vamos comer uma coisa um pouquinho mais saudável? Aí ele, né? Assim, né, ele não falou, uau, pai, vamos, né? Criança, a gente sabe É, como que é, né? Mas ele falou, tá bom, vamos. Aí fiz um peixe, ele comeu comigo, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que eu também amo, sabe? A parte da não cozinha. colocou aquele molho de urucum? É urucum que Não, chama? não, eu fiz um outro, assim, um tomate Cheio de creme de com leite? verduras. Não, era uma coisa mais saudávelzinha, uma receita que eu tinha visto na internet. Falei, vou executar essa aqui pra ver se dá certo. E aí é bom que quando você faz algo assim, no caso dessa receita, que era mais saudável, você come, depois que você termina, você fala, uau, né, consegui comer de forma saudável e não tem aquele peso porque o peso na consciência te cobra muito. Ah, é verdade. Né? Porque no momento que você está comendo, né, ingerindo ali o alimento, dá aquela sensação de prazer, de coisa gostosa, mas minutos depois vem o peso na consciência de que, poxa vida, Não devia precisava ter ter feito comido isso. isso, né? Podia ter sido outra coisa, você É também ia estar bem verdade. agora, né? Então, o peso na consciência, quando você vai para algo saudável assim, você tem o prazer da alimentação e depois de saber que você ainda conseguiu manter o seu foco. É, mas também, assim, se deu uma deslizada, também não tem Não problema. tem problema, no outro dia você vai lá Começa de e novo. começa de novo, E a volta hora pro que, foco. e exatamente isso que você falou, assim, de dar essa satisfação de ter feito uma boa escolha. Isso também é celebrar. Sim, Celebrar também é um princípio da inteligência emocional importante para a aham, pessoa acreditar, assim, que ela pode. sim. Eu até compartilhando um pouquinho, há uns 3 meses atrás, né, no meu Instagram,
eu gravei uma sequência de vídeos, assim, de stories falando um pouquinho, né, do quanto foi difícil essa caminhada, Uhum. né, e o quanto a partir dali se tornou um pouco mais fácil. E, assim, vieram tantas pessoas, assim, comemorar comigo a minha evolução, porque era um momento, assim, que eu tava um pouquinho embaixo. Sabe, Uhum. foram ali, eu tive um problema no ombro, machuquei um pouquinho o ombro, então eu tive que ficar sem treinar, sabe, indo em fisioterapia, e eu não conseguia dar o meu máximo na academia, seja na corrida ou na caminhada, então aquilo ali me deu uma desestabilizada, sabe, e eu fui compartilhar. E algumas pessoas começaram a vibrar, comemorar, igual você falou, né? Uhum. Comigo, e aquilo ali me deu uma motivação mais ainda, porque eu sabia que não era só a mim que estava ali, se eu parasse que ia me prejudicar, mas eram Uhum. pessoas que eu também estava motivando ali. Então, Sim. quando você consegue atingir os seus objetivos e celebrar com outras pessoas, isso gera uma rede de motivação tremenda, né? É fantástico isso, sabe? Me alegra muito saber que eu estou fazendo por mim e por outras Por pessoas que outras estão ali pessoas. também. Porque esse também é um dos objetivos desse podcast aqui. Trazer histórias de sucesso em todas as áreas, para que as pessoas que estão nos ouvindo também se Sim. inspirem. Pensar assim, olha, da mesma forma que o Bruno conseguiu, eu também posso conseguir. Aham, Nós somos semelhantes. com certeza. O nosso modo de pensar, de agir, é semelhante. Então, da mesma forma que funciona com você, funciona comigo e funciona com quem está nos ouvindo. A diferença são os estímulos. São os estímulos. Então, você teve um estímulo de uma decisão de fazer uma mudança de vida, buscou a ajuda, que você falou que você faz várias coisas que te ajudam a se manter nesse estilo de vida, inclusive Sim, escolher as pessoas também com quem você tem convivido mais de perto, porque isso aham. também influencia bastante. Muito, muito. Então, são princípios que, cumpridos, vão te levar a se manter naquilo que você decidiu fazer. Sim, até as amizades, assim, a gente diz que mudam um pouco, né? Os Aham, programas de finais de semana, né? As coisas que você tinha costume de fazer, porque que você fica um pouquinho mais seletivo, né? Fala, vamos sim. fazer o quê esse final de semana? Vamos sair para comer tal coisa, vamos tomar alguma coisinha. Você fala, não, mas não é bem isso que eu quero, né? Eu quero uma coisa Uhum, mais tranquila para estar naquela. Então, isso acaba selecionando um pouquinho também as pessoas que estão próximas de você, né? sim, E isso, a gente está falando aqui muito da questão da alimentação, da qualidade de vida, mas é para todas as áreas. Você estava sim. comentando e me lembrei de uma coisa. Eu sempre tive uma vida muito noturna, Uhum, né? Quando eu trabalhava ministrando aula, era no período noturno. Quando eu fui coordenador, quando eu passei a ser diretor, sempre eu trabalhei assim, período tarde e noite. Então eu chegava em casa 10:30 da noite, por exemplo, aí você ia comer alguma coisa, ia dar atenção para o meu filho. Então eu dormia ali meia-noite, 1 hora da manhã. E não tinha o costume de acordar cedo. E para mim sempre foi difícil acordar cedo. Falo assim, não, nunca gostei de acordar cedo. Para mim, o horário cedo para mim era bom, era 9 horas da manhã, né? E uhum. todo mundo achava um absurdo. Como você acorda 9? Eu falei, mas eu vou 9 horas da dormir. madrugada. É, da madrugada, era cedo, 9 horas da manhã. Mas tinha uma vida Aham, noturna porque eu trabalhava no uhum. período noturno, né? E hoje eu consegui mudar isso. Sabe, hoje eu tenho prazer em acordar cedo, em fazer o meu café, em ter aquela rotina de vida que me traz felicidade. Foi fácil no começo? Ah, não foi fácil no começo. Acordar cedo para mim era uma coisa muito difícil. Mas também foi uma decisão, porque eu sabia que também isso influenciava na minha qualidade de vida, Uhum. sabe? Então eu E você comecei ter a tempo de fazer tudo o que precisava ser feito. ter tempo. E isso é Uhum, importantíssimo, né? Quando a gente fala de uhum. tempo, a gente sabe que hoje é as grandes dificuldades, né, do nosso mundo é você fazer O tempo. o tempo seu ser produtivo, né? Porque o Uhum. tempo é igual para todo mundo. É o ativo mais importante que nós Mais temos. importante. Então, você Tempo. saber gerir o seu tempo para você Uhum, conseguir ter uma vida saudável, conseguir ser produtivo no trabalho e principalmente também na questão da família, né? Que é trabalho, saúde e família, tá tudo uhum. interligado. Para Tem você um equilíbrio nisso daí, conseguir ser feliz, digamos, você tem que estar com as três áreas estabilizadas, porque uma sim, influencia muito na outra. com E o certeza. tempo é igual para todo mundo. Então, depende muito das escolhas que você faz, das suas prioridades de vida, né? Porque tudo tem o seu momento. Se você puder se deixar, na verdade, a gente trabalha o dia inteiro. Sim, Mas a gente não pode. não Então, pode. hoje, por exemplo, eu tenho uma opção, eu tenho o meu horário do dia que eu consigo fazer minhas atividades físicas, o meu horário que é dedicado ao meu filho e o horário que eu estou trabalhando. Tá certo que às vezes eu ocupo um pouquinho mais, um pouquinho do Sim, outro, mas na minha cabeça eu sei que eu tenho dá que me tempo para dedicar a tudo essas três isso. áreas da minha vida. Sim, eu acredito que ter prioridades na vida é algo que traz equilíbrio, harmonia, aquela sensação de paz, aquela sensação de dever cumprido, de que Aham, não está devendo nada para ninguém, a começar sim. para si mesmo. Esse livro aí, O Tríade do Poder,
que é o livro do Márcio Micheli, que eu sou também coautora, tem um capítulo que fala sobre as prioridades da vida. Aham. E aqui a gente começa falando sobre a primeira prioridade, que é Deus. Sim. Ama a Deus sobre todas as coisas. Aham. E a segunda prioridade na nossa vida somos nós mesmos, que é a questão que você falou do amor próprio, de colocar as expectativas sobre nós mesmos, porque Sim. tem muitas coisas ninguém vai fazer por nós, Aham, com nem Deus certeza. mesmo. É. Ele faz parte das nossas escolhas, das nossas decisões. E depois a família, as pessoas com quem a gente convive dentro de casa, quem é casado, Sim. cônjuge, os filhos, os Aham. familiares, depois o trabalho. Sim. Então, para você desempenhar bem uma coisa, por exemplo, você desempenhar bem o trabalho não pode prejudicar a sua relação familiar, não pode prejudicar a sua relação consigo mesmo e com Deus. Sim. Então, se você conseguir organizar isso, mas sempre vai acontecer essa questão que você disse, uma hora você vai dar um pouco mais de atenção para uma coisa, outra hora para outra, porque na verdade é um equilíbrio. É um equilíbrio. E ninguém está esperando uma perfeição também, mas Não. é buscar assim, acertar cada vez mais e cada vez que acertar, celebrar, Sim. comemorar que está acertando. E assim, Então isso faz muito sentido. esse equilíbrio, Nívia, ele fica evidente quando você cita essas 3 áreas, porque, por exemplo, enquanto eu estou fazendo a minha caminhada, a minha corrida, eu estou ouvindo um louvor, estou mentalizando aquilo, estou trazendo aquela paz para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, acontece algo, por exemplo, lá na minha escola, que eu também consigo, às vezes, resolver pelo WhatsApp. Então, assim, não que quando eu estou me dedicando só a isso, eu faço só isso. Porque a gente Sim. sabe que surgem prioridades, surgem outras coisas. Então, você consegue também, não é só porque eu estou dentro de uma academia fazendo um exercício, por exemplo, que eu não estou orando e mentalizando e pensando coisas positivas, ou quando eu estou no trabalho, que eu também não estou me dedicando tempo a Deus. Então, você tem que saber, você consegue encaixar. Né? Hoje, se você falar assim, eu preciso colocar essas 3 áreas no meu dia, eu não consigo me dedicar amanhã a fazer tal coisa, à tarde tal coisa e à noite, por exemplo, para a família. Hoje você consegue, nesse meio termo, ou sentar à mesa, por exemplo, para quem tem, né, uma família completa, a parte da refeição. Poxa, isso é tão gostoso, né? Você poder realizar, estar aquele momento com a família. Às vezes é tão pequeno, mas a gente não fala assim de tempo, eu tenho que ter um tempo, mas você tem que ter um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade é o A segredo. gente ouve tanto falar em tempo de qualidade, né? A gente fica falando assim, poxa, eu não tenho tanto tempo. Às vezes você não precisa de tanto tempo, mas aproveitar o tempo que você tem para se dedicar à sua saúde, à sua família e dedicar a Deus também. É verdade. Tudo é uma questão de escolha, como Tudo é sempre. uma questão de escolha, você e sua mente, né? É uma batalha que nunca para. É verdade. Então, nesse podcast, o que eu pretendo mostrar são histórias assim como a sua, que inspiram pessoas, que trazem lições, que apresentam princípios. E nós estamos aqui no 4º episódio. E o que eu tenho visto aqui das pessoas que passaram por aqui? Os princípios são os mesmos. Aham. E então, quando nós cumprimos princípios, as promessas de Deus, quem não acredita em Deus, do universo, acontecem. Porque isso aí é independente se a pessoa acredita ou não. Cumpriu o princípio, foi Deus que deu, eu acredito que foi Deus que deu, Certo. a promessa dele vai chegar. Sim, sim. Então, esse podcast quer mostrar isso, que é possível sim ter uma mudança de estilo de vida, é possível sim ser bem-sucedido no trabalho, ter relações familiares saudáveis, relações com amigos, qualquer nível de relacionamento Sim. interpessoal saudável em equilíbrio. Aqui nós não estamos falando de perfeição, Não, mas de estamos jeito nenhum. falando de ser a melhor versão a cada dia com os recursos que tem. Hoje eu É utilizo isso. muito uma frase, quando eu tô fazendo exercício, alguma coisa assim, colocar nas redes sociais, que é 1% todo dia, né? Se você conseguir melhorar 1% todo dia, você chega no seu objetivo. Você não precisa melhorar 10%, 15% em apenas um dia, mas é um pouquinho a cada dia, né? E quando a gente fala de princípio, uma coisa é bíblica e é certa, né? O plantio é você que faz, agora a semeadura vai ser aquilo que você plantou. Sim. Então, o que você está plantando hoje, seja no seu trabalho, seja na sua família, ou seja na sua vida pessoal? Né? O que você vai colher lá na frente é tudo resultado do que você está fazendo hoje. Então, se hoje eu estou dando 1% melhor do que eu dei ontem, com certeza eu vou colher 1% a mais lá na frente. Sim. Se eu me dedicar pelo menos 1% a mais para minha família hoje, lá na frente eu vou ter também esse resultado. E mesma coisa no nosso trabalho. É verdade. Isso é importantíssimo. E fala aqui para nós também, assim,
resumidamente, assim, na sua visão, quais são os princípios que você cumpriu, que você cumpre e que te trouxeram até aqui? Aí, não somente na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional. Aham. Bom, primeira coisa é Deus, né? Uhum, Eu como cristão, se não for Deus, nada feito, né? uhum. A gente segue muitos princípios cristãos, os direcionamentos, sabe? Gosto muito de ler e de meditar ali, né? Professor não tem jeito, né? A gente gosta Aham. de estudar, Gosto de né? estudar, gosto de aprender. Então, eu gosto de aprender, gosto de estudar, então a gente sempre está ali em meditação, lendo a palavra, para qual que é a orientação, o que que a gente deve pedir, Uhum. né? E principalmente a gratidão. Eu falo muito sobre a gratidão, né? Às vezes a gente quer pedir demais, mas na verdade a gente já tem tanto que a gente não conseguiria agradecer todos os dias para, digamos assim, ser justo com o que a gente já tem, É né? Então verdade. eu vou colocar além do amor e da obediência a Deus, a parte da gratidão. Isso para mim é fundamental, é ser grato pelo aquilo que nós já conquistamos e nós já temos. Se a gente olha a nossa vida para o passado, né, o que a gente tinha para o que nós temos hoje, e não falo de parte financeira não, sabe? Eu falo Uhum. de outras realizações, sabe? De amor, enfim, de Saúde. saúde, sabe? Chegar na Uhum. idade que a gente tá e poder desfrutar, sabe? De uma saúde plena. É Então, verdade. assim, a gratidão também é algo que se não consegue ficar fora da minha vida. O respeito, a humildade também, isso é importante, independente da onde você está hoje, mas da onde você saiu. A família para mim é uma coisa assim que eu não abro mão de jeito nenhum, sabe? Hoje meu maior tesouro é o meu filho, sabe? Ele tem 11 anos, é algo assim que eu dedico a minha vida, faço pela minha saúde, mas eu penso que eu estando saudável e me dedicando à minha saúde, eu vou ter mais tempo também com o meu Sim. filho, né? Isso é uma das coisas que eu busco, não é só por mim, mas também pelo meu filho, pelo amor, Tá sabe? imaginando o futuro com ele. Imaginando o futuro, sabe? Pelo meu pai, pela minha Uhum. mãe. Então, essa presença. Hoje eu trabalho com a minha mãe, então, lá na escola. Então, eu vejo ela todos os dias. Mas eu também falo com meu pai todo. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Para a vida de uma Uhum. pessoa. Quem tem essa possibilidade, sabe? De ter pai e mãe, quem tem ainda essa felicidade, sabe? Se apegue a ele, seja Aproveitar. grato, aproveita. A gente nunca Curtir sabe o dia de bastante. amanhã, sabe? Uhum. Então, o amor pela família também é algo para mim inegociável. Esse é um princípio bíblico, honra teu pai e Ter tua pai e tua mãe, mãe, para que os seus dias se prolonguem sim, na terra. isso é importantíssimo. A gente nunca pode esquecer É desses verdade, princípios. é Isso é fundamental. verdade. E aí vem a resiliência, né? Outras tantas coisas também que devem nortear a nossa vida para que a gente alcance os objetivos, né? E então são vários, assim, é um Hum, pacote de valores e de princípios, né? Que a gente uhum. começa a abrir assim, a gente fala que tudo é essencial na nossa vida. Né? Se a gente deixa um pouquinho ou outro assim de lado, você entra em desequilíbrio e tudo aquilo ali acaba virando uma bagunça. Então, esses princípios que nós sabemos que são corretos, quando todos eles aplicados na nossa vida, como Deus não vai abençoar, É verdade, né? Não é tem como. verdade. Isso tem muito a ver também com a questão das habilidades emocionais, Uhum. que nós precisamos conhecer, desenvolver, porque cada um de nós tem uma facilidade para ter um nível maior de uma certa habilidade ou de outra, mas tem algumas que nós precisamos, todos nós precisamos. Sim, Resiliência, paciência, desenvolver a gratidão, aham, ser grato por tudo que nós passamos, porque de todas as situações, boas e ruins, nós podemos tirar coisas boas. Na Bíblia está escrito que todas sempre as coisas cooperam para o bem daqueles que que amam ama a a Deus, Deus. sim, Por muito tempo, Bruno, por mais que assim, pareça inacreditável, eu entendi esse versículo como as coisas boas, aham, que elas cooperavam, né? Que as coisas que todas as coisas cooperavam para o meu bem, só que eu pensava que eram as coisas boas. e as ruins não cooperavam, As né? ruins, as ruins eu não sei o que passava na minha cabeça. Aham, Ai, mas já tem um bom tempo também que eu entendo que as coisas ruins também cooperam para o meu bem. também, Por quê? claro, Porque delas eu tenho que escolher tirar aprendizados e não me vitimizar. Se eu sim, me vitimizar, isso vai me levar só mais para o abismo. sim, Aí, como está na Bíblia também, um abismo chama o outro. sim, Agora, se eu pensar o seguinte, olha, essa história, o que que eu posso tirar de boas lições dela? Disso que aconteceu comigo? Que é. aprendizado eu vou tirar? A vida é uma lição, A vida né? é uma lição. Você passa por coisas boas e por coisas ruins, mas de todas elas você tira o seu aprendizado. Sim. Agora, depende exclusivamente de você,
Sim, Entender isso que você passou, seja ele bom ou ruim, esse aprendizado, e aplicar ele dali para frente, é verdade. né? Deus, ele nos prepara para algo que vai vir. Então, o Uhum, que nós passamos hoje, provavelmente não, mas com certeza vai servir de algo para o nosso futuro. Então, tudo é sim, uma preparação, né? Primeiro vem o deserto, né? E sim, depois você vai conseguir aplicar aquele deserto, aquilo que você passou naquele momento de dificuldade lá na frente, sim. né? Eu acredito plenamente que saber olhar os problemas como uma oportunidade de aprendizado, de Hum, crescimento, é algo que diferencia as pessoas. Sim, Para mim, é um princípio de quem decide liderar e governar onde está. sim. É, Saber fazer essa escolha, é, tirar como, proveito das como situações ruins, reagir, né? Como como reagir reagir. nessas situações, porque você tem a escolha Uhum, de sofrer e ficar naquele abismo seu ali, ou de aprender, absorver e transformar aquilo em conhecimento. Então, tudo é, começa da sua escolha. Você escolhe o que que você vai fazer com aquela experiência que você teve. é verdade. Nós temos esse poder. Temos, depende exclusivamente de nós, da Eu nossa sempre mente. falo que o que acontece fora de nós, nós não temos governabilidade. Então, eu não tenho governabilidade sobre o que você vai falar ou fazer comigo, mas eu tenho governabilidade sobre o que eu vou fazer com o que você fez comigo. E a gente sofre tanto, né? Porque por É, coisas que a gente, na verdade, não hum, consegue, né, controlar, não consegue planejar, e a gente sofre tanto por isso. é, Se a gente entende realmente assim que aquilo que depende de nós, aquilo sim a gente consegue controlar. Mas tudo aquilo que é externo, se a gente conseguir filtrar da nossa vida e falar, mas isso aqui não depende de mim, isso aqui eu vou colocar nas mãos de Deus, uhum, né, e seja feita a vontade dele. A gente teria muito mais paz, seria muito mais feliz e realizado, mas a gente quer ter controle de tudo. é. Uma coisa que diminuiu meu nível de ansiedade foi quando eu entendi e começo a pensar que tudo que está fora do meu controle tem que ficar fora da minha mente. Sim, Então, todas as vezes que eu quero ficar pensando sobre coisas que estão fora do meu controle, aí eu vou questionar os meus pensamentos perturbadores, como ah, fala Augusto Cury. sim, Peraí, o que que eu ganho com isso? Eu estou ocupando meu tempo, que é precioso, gastando minha muito. energia, que é preciosa, com algo que não vai somar nada de bom na minha vida. E Tá você não fora vai do, conseguir é, resolver de forma alguma, né? tá fora do meu controle, eu estou depositando uma energia ali, então isso também para mim é um princípio para quem quer governar Sim, e liderar aonde está. sim, Saber escolher o que, que vai fazer com o que fizeram com ele, com a pessoa. sim. E às vezes a gente dá muito poder para outras pessoas. Igual esse momento que você falou, olha, eu pedi apoio, mas não tive. Então Uhum. você tinha duas escolhas, ou você se vitimizar, ai, olha só, ninguém me apoia, ou você falar assim, peraí, eu vou assumir a, o comando aqui dessa situação, vou fazer as minhas escolhas e ter os meus resultados. Sim, quando você quer controlar coisas que estão externas a você, você cria expectativas, né? Uhum, E a expectativa é muito difícil, é, porque você não controla aquilo que a outra pessoa vai fazer e você acaba se frustrando, né? Então você só controla aquilo que você mesmo pode fazer. Então ali eu tinha uma escolha de realmente concordar com aquela opinião negativa e me frustrar, ou eu tinha o poder da escolha de falar, não, eu sei que eu consigo, porque isso depende de mim. Não dependia dela, daquela pessoa. Se uhum, ela chegasse para mim e falasse, não, ó, você não vai conseguir. Aí eu ia parar, ia ficar na minha vida e não ia mudar nada. Mas não dependia dela, dependia uhum. de mim. E muitas vezes as pessoas são assim. Eu já fui assim. Eu acredito também que em alguma ocasião da sua vida você também já parou, já deixou de fazer algo porque alguém falou para você que você não podia ou que não era para você. Sim, com certeza. Todo E momento a gente passa é, por a isso. todo momento, mas e ainda muitas pessoas param aí. Talvez das pessoas que estejam nos ouvindo agora ou nos vendo, possam estar passando por uma situação dessa, de desejar fazer algo e ter parado porque alguém falou para ela que ela não poderia fazer, É. ou que ela não merecia, que isso não era para ela, era para outra pessoa, e aí por isso a pessoa parou. E aproveite isso, então, como combustível para o Uhum, seu início. Né? Se alguém algum dia não deu apoio para você, não te deu uma palavra de incentivo, não concorde com aquilo para sua vida. Né? Diga não, eu posso, eu consigo, eu quero. uhum, E use isso de combustível para você iniciar. Porque uma coisa eu falo, a satisfação que eu tenho hoje
de ter iniciado esse projeto, né, esse processo de mudança de vida e ver o que eu já realizei, não tem satisfação maior, sabe? Gratidão maior por mim, porque eu sei que fui eu que tomei a decisão, fui eu que fiz, era eu que sofria todos os dias por aquilo. Então não tem sentimento melhor do que isso. Então, sabe, para quem está nos vendo e nos ouvindo, faça, comece, inicie, seja qual for a sua motivação, se for pela dor ou se for pelo amor, inicie, porque você vai colher. E o interessante também é que depois que você começa, pelo caminho, você encontra pessoas que te apoiam, pessoas que celebram com você. E Sim, quando você conquistar, então, aí que você vai servir de inspiração para outras para outras pessoas pessoas. começarem. Sim. Ou pelo menos para também não desistirem. Porque, como você falou, dá vontade de desistir. Dá, Porque não é tudo todo tem dia. desafio. Sim. Não é todo dia que nós estamos, olha que animação que eu estou. Nós temos também, às vezes, problemas de saúde, enfim. São N desafios que podem acontecer nesse percurso que podem nos desmotivar. Mas aí nós temos que buscar a motivação interna e pensar também nas pessoas que nós estamos inspirando, que estamos influenciando, Com porque certeza. liderança nada mais é do que influenciar pessoas. E não adiantaria se eu tivesse, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu dando depoimentos e não fosse exemplo, Sim, né? A liderança, nós sabemos que ela é exemplo, é atitude, sim, né? Liderança não são palavras, liderança não são instruções, liderança é aquilo que você faz para a sua vida que vai motivar pessoas, sim. né? É você ajudar as pessoas a olharem e verem que não, realmente, ele consegue, eu também consigo. Isso é você liderar e inspirar pessoas. Então não adiantaria eu falar, vir aqui falar se não fosse comprovado, se eu não tivesse lá todos os dias sofrendo. Eu vejo. Também, eu tô sempre lá. Às vezes eu coloco assim, ó, é para minha satisfação, mas é para motivação daquelas pessoas que eu tenho ali. Uhum. Porque eu sei que tem muitas pessoas ali que se motivam. Da mesma forma, Nívia, com que eu também me motivo. Aquele dia que eu não tô tão bem, mas eu vejo a pessoa lá que faz academia comigo, ela tá lá. Uhum. Né? Poxa, então eu vou também. Eu levanto, sabe? Naquela hora me dá um start, assim, eu falo, olha, ela me motivou. Então, essa questão, sabe, às vezes as pessoas falam muito assim, né? Ah, colocou uma foto lá, ah, colocou outra. Na verdade, você tá fazendo aquilo também para motivar, né? Você não quer se mostrar. Você tá colocando ali porque, assim, ó, eu fiz hoje, eu fui para uma academia, sabe? Dei o meu melhor, eu estou buscando. Porque senão lá na frente vão chegar também e falar, ah, foi sorte, ah, foi fácil. E nada na nossa vida Não é fácil. é bem assim. Então não adianta eu chegar e falar para qualquer pessoa, falar assim, olha só, é só você decidir começar que você vai realizar e vai ser tudo flores. Não é assim. Não é assim. Tem dias que você tá com desânimo total. Mas é isso, você vai escolher fazer o quê? Você vai parar ou você vai abrir lá e vai ver, não, eu sei que tem uma pessoa que me motiva, eu vou ver o que ela fez. Ó, ela foi lá e fez hoje. Então eu também vou lá e vou fazer. Isso é importante. Sabe que uma coisa que eu sempre percebo que se você escolher fazer o certo, o tempo vai passar. Se você escolher fazer o errado, o tempo vai passar da mesma forma. Então, por que não escolher fazer o certo? É. Se o certo vai trazer consequências boas. Se a gente falar nesse processo de 1 ano de mudança, 1 ano é muito tempo. Se você falar para uma pessoa hoje, ó, começa hoje que daqui a 1 ano você vai colher. Nossa, mas daqui a 1 ano, né? A pessoa até desanima quando você fala em 1 ano. Mas se você não fizer nada, esse 1 ano Vai também vai passar da mesma forma. Sim. Só que daí você vai chegar daqui a 1 ano e vai falar, puxa, eu devia ter começado. Né? Hoje já era para eu estar desfrutando de um processo, de uma mudança, só que lá naquele momento eu não tive aquela decisão, aquela mudança de mente, aquele mindset. Enfim, você não passou-se 1 ano da mesma forma e você não fez nada na sua vida. Eu conversei com uma pessoa aqui, ela falou assim, que quem não encontra tempo para cuidar da saúde, vai encontrar tempo para cuidar da doença. Sim, Porque aí vai se tornar uma prioridade. E vai. por que não ter prioridade de cuidar da saúde? Aqui não só da saúde física, mas emocional, da saúde espiritual, da saúde dos relacionamentos Sim, interpessoal. de tudo isso. Tudo que envolve a nossa vida. São várias áreas que precisam ser cuidadas. Aham. Tempo para estudar, se desenvolver como profissional, E a questão. deixar um legado na terra, muitas coisas. Sim, com certeza. E se você não cuidar hoje, né, voltando a falar da parte da saúde, você vai ter que cuidar lá na frente. E lá na frente você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que gastar mais dinheiro, né? A gente sabe que você vai ter que tomar um remédio ou fazer um tratamento, e você não vai ter a satisfação que o exercício físico te traz. Então não tem nada de benéfico lá na frente.
Que é você não se cuidar agora para depois, não, depois eu vou ver o que vai acontecer, eu tomo um remedinho lá, tá tudo certo. Não, aquilo é a pior escolha que você vai fazer para sua vida. Não que a gente fazendo exercício, que a gente mudando de vida, a gente vai ter uma vida 100% saudável e não vamos ter nada lá na frente. Mas tudo está ligado a isso, sabe? Sim. Tudo está ligado com as decisões de hoje, que a gente vai colher lá na frente. Talvez vai ter alguma coisa, mas a recuperação vai ser melhor, nosso corpo vai responder melhor. Hoje eu falo até em questão de imunidade, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa assim, que não tomo remédio, não gosto de tomar remédio, e é muito difícil eu ficar doente. Mas eu tô lá, às vezes eu tô correndo até na chuva, então parece que o corpo ele vai pegando uma certa resistência naquilo, né? E você vê que parece que aquela pessoa que não tem uma vida ativa, acontece alguma coisa e ela é mais suscetível, Sim. né, às doenças e às outras coisas. A questão do exercício físico, de praticar aí pelo menos 5 vezes por semana, que quem pratica menos, segundo a Organização Mundial da Saúde, é sedentário. Uhum. Então, acho que eu sou. Então, mas 3 vezes, para quem não fazia nada, já é um bom alguma mesmo. coisa. O importante Então, é começar. faça o que você pode fazer com os recursos que você tem, no ambiente que você está, porque isso é ser próspero. Sim. Não somente na questão da área da saúde, atividade física, mas em tudo. Em tudo na nossa Então, vida. mas sempre o importante é começar. E encontrando as formas de se organizar e priorizar essa questão de E curtir cuidar esse de processo, curtir esse momento. É isso aí que eu acho mais legal em você, porque eu vejo que você curte isso. Adoro. Então, eu falei assim, quando eu pensei em trazer uma pessoa assim que inspira outras, que me inspira outras pessoas, eu falei, vou convidar o Bruno para o podcast, porque eu tenho certeza que ele vai trazer muito conhecimento, princípios, aquilo que te motivou a fazer o que você faz e falar com entusiasmo, como você fala, em relação a isso. E eu tenho certeza que isso também refletiu no seu trabalho também. Totalmente, né? Hoje eu trabalho... A disposição é outra no trabalho? É outra, e a motivação com os meus funcionários, né? Lá nós temos hoje 58 funcionários. Eu sou o único homem que trabalha na escola. Nossa! Né? Eu tenho 58 mulheres. Nossa. Lá, entre professoras, auxiliares, administrativo. Deve ser muito divertido. Eu não vou falar desafiador, porque as mulheres são pessoas super fáceis de lidar. Eu vou falar que é divertido. É divertido, é uma diversão diferente, viu? Trabalhar com 58 mulheres ali dentro. Mas é legal porque eu tinha uma rotina enfim, gostava de levar um bolinho, de levar alguma coisa. Hoje eu tenho, às vezes, nos grupo da escola lá, funcionário fala, traz alguma coisa pra gente comer. Eu chego com fruta, por exemplo. Você faz bolo de melancia? Não, eu compro as frutinhas picadinhas no mercado. Eu já vi um bolo de melancia muito lindo. Para as crianças de berçário, a gente tem esse costume lá, assim, né? O bolo de melancia. Mas as pessoas que estão ali dentro do meu trabalho veem essa mudança e muitas das vezes me falam, olha, eu vou fazer também. Né, você motivar, você inspirar, né? Eu como líder ali dentro da escola, isso é importante, né? As pessoas olharem e falar assim, olha como o Bruno mudou. Não só fisicamente, mas assim a questão de hábitos. Era comum chegar com uma comida, né, com bolo, principalmente bolo, com café, alguma coisa assim. E hoje eles me pedem, eu falo, não, vou levar uma fruta para todo mundo comer aí, ó, tem barrinha de cereal. Quero comer um doce, né? O pessoal do administrativo que é bem próximo, assim, vamos ver se tem doce na sala do Bruno. Tem barrinha de cereal lá, pode comer barrinha de cereal, né? Então a nossa mudança também interfere nas outras pessoas que estão ali. E para as crianças, para os alunos, tem, assim, atividades de hábitos saudáveis em relação à alimentação? Ali a gente tem a educação física já direto nas crianças ali, sabe? Temos os desafios dos aniversários, porque olha, é aniversário quase todos os dias na escola. E aí a gente sabe que algumas famílias têm uma regra um pouquinho, né, de alimentação, outras deixam um pouquinho mais descuidado, mas é um desafio. Às vezes tem o bolinho ali e eu era um dos que adorava quando tinha aniversário na escola, né? De todos. Sempre sobrava aquela coxinha, né, aquele pedaço de bolo, aquele brigadeiro. Hoje eu já falo, opa, não, porque eu sou da área das exatas, né? Sou engenheiro. Então eu faço muita conta. Então, na minha cabeça, eu já vejo aquele salgadinho ali, aquele brigadeiro, eu já somo, falo, isso aqui vai dar mais ou menos umas 300 calorias, que vai dar mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. Eu falo, não, é muito difícil. Não vou comer, não, porque senão eu vou ter que caminhar 30 minutos a mais. Sabe? Então, eu faço um pouquinho desse cálculo. Já assim, faço esse raciocínio lá, faço esse raciocínio, eu sei. Assim, mas um brigadeirinho tão pequenininho, mas esse brigadeirinho ali me custou, hoje, do meu exercício, ali, 20 minutos, digamos, que eu joguei fora. Então, você acredita que dá para conviver aí no meio, onde está tendo as guloseimas, as coisas açucaradas, deliciosas, e não comer? Dá, porque está na nossa mente. Né? Aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente
acredita, aquilo ali é o seu norte. Então, Porque assim, muitas vezes as pessoas usam a questão do alimento, assim, do açúcar, para suprir uma dependência, uma carência emocional, uma falta emocional. sim, Então, nós temos que procurar entender qual que é a causa disso, de não conseguir fazer a escolha certa, fazer a escolha certa, com de certeza. não conseguir dizer não Aham, mas para é um brigadeiro possível. lindo. É possível. No início ali, para quem gosta de Aí. doce, é difícil dizer aquele primeiro não. Aham. Mas depois, assim, você vê que fica uma coisa tão normal na sua vida, Vira um sabe? hábito. Vira um hábito. E não é aquilo também que a gente não é perfeito. Eu Uhum. adoro comer um docinho, sabe? Uhum. Adoro. Hoje mesmo eu cheguei com um pedacinho de chocolate lá no meu trabalho. Uhum. Eu tava com vontade de comer um doce, Sim. sabe? E eu não vou ficar, Não, ai, eu mas não posso em comer isso. equilíbrio. Por exemplo, hoje eu já fiz já 7 quilômetros pela manhã, já fiz a minha musculação também pela manhã, então assim, eu já tô com a minha parte física, hoje eu sei o que eu treinei. Uhum. Então eu já sei o que eu gastei de caloria, eu já sei o que eu ingeri durante o dia, eu falei, um chocolatezinho hoje tá liberado. Aí eu fui lá e satisfiz aquela minha vontade daquele momento. Mas pergunta se eu vou sair do foco por causa disso? De jeito nenhum. Ele já estava ali dentro do plano, vai poder comer esse chocolatezinho? Vai, vou poder comer. Uhum. Mas amanhã, então, se eu ia andar 40, 50 minutos, eu sei que 10 minutinhos a mais já vai um pouquinho gastar do que eu ingeri um pouquinho a mais. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o E isso equilíbrio. daí todos nós podemos encontrar. É algo que está acessível para todos. Sim. Na vida, em todas as áreas. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O ser humano é impressionante como ele procura desculpa para tudo, né? Só que a desculpa, na verdade, que a única que nós temos é você ainda não encontrou a sua motivação necessária ou você ainda não tomou a decisão para iniciar. Não é o meio que você vive, não é isso, não é aquilo, não, é você. Independente do meio que você está, se é num meio onde não tem alimentação saudável, ou seja, no seu trabalho, enfim, qualquer coisa da sua vida você vai estar naquele meio. Mas se você tomar a decisão, provavelmente você vai sair daquele meio depois de um tempo. E feliz, com satisfação. É questão da autorresponsabilidade, saber o que quer. O que quer. Decidir. Isso aí faz todo sentido. Sim, muito. Assim, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu gostaria que você falasse assim para a gente, na sua visão, quais são as chaves para uma pessoa alcançar o sucesso? Olha, essa pergunta não é fácil, né? Porque eu não tenho É, uma receitinha. Mas as principais, assim. para você alcançar o sucesso, quando a gente fala em sucesso, né, eu associo muito o sucesso à realização pessoal. Uhum, Então, fala assim, como que você consegue se tornar uma pessoa realizada? Primeira coisa, ser grato àquilo que você já tem, uhum, sabe? Eu não vivo buscando. Eu quero ter mais coisas, mas eu vivo curtindo aquilo que eu já tenho, sabe? Não projetando a minha felicidade para o futuro. Porque hoje você ter sucesso não é você ter uma qualidade, uma conta no banco recheada. Para você ser feliz hoje não basta você apenas ter saúde. Para você ser feliz não basta. Para você ter sucesso é um monte de coisa, na verdade. É um uhum, pacote, uhum. né? E para você ter esse seu pacote cheio, é você olhar para a sua vida e ver que você já tem tudo isso. Sabe, se hoje você tem saúde, se hoje você tem um trabalho, se hoje você tem uma família, se hoje você tem amor próprio, você não tem sucesso? Tem sucesso. Você tem sucesso, né? E a gente vive buscando o sucesso, buscando e a vida vai passando. Então a gratidão, você olhar E para sua muitas vida e vezes reconhecer, relacionando esse sucesso, como você falou, a dinheiro, a a dinheiro riqueza. não Isso tem não riqueza. tem problema nenhum em ter dinheiro, em ter riqueza, mas isso não é o principal, isso é uma consequência de boas escolhas. Sim, porque se nós tivéssemos a opção, se Deus chegasse para a Uhum, gente e falasse, né, olha, você troca um dia por R$ 1 milhão, provavelmente todo mundo falaria não. Quem não quer ter um dia de vida a mais, uhum. né? Quem não quer viver mais? Se a gente pudesse comprar mais dias de vida, a gente faria isso, mas a gente não pode. E a gente vive às vezes pelo caminho contrário. A gente vive buscando dinheiro e sabendo que os nossos dias estão diminuindo aqui nessa terra, né? Então, se a gente não perceber isso, a gente nunca vai ter sucesso. É A verdade. sucesso é a realização pessoal. E para você ter realização pessoal, é você saber que o que você já tem é o suficiente para a sua vida. E aquilo que você não tem ainda, que você coloque como prioridade, como meta, inicie e curta esse processo. Não teria como eu falar assim, eu sou uma pessoa de sucesso se eu não tivesse uma qualidade de vida, se eu não tivesse um trabalho, se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse N coisas.
mas eu sei que o que eu ainda não tenho, que eu tenho como objetivo meu de vida, eu vou alcançar. Mas enquanto eu não alcanço, eu já sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa feliz e realizada hoje. Olha que lindo. É isso aí. Acho que isso é Concordo importante. plenamente. Bruno, eu trouxe um presente para você. Já era pra ter Oba! entregado no começo, mas eu esqueci. Oba! Olha só, é uma caneca Olha, aqui do nosso podcast para você levar de recordação. olha que chique, que lindo. Uhum, Ó, tem sua caricatura. já vou estrear ela amanhã Com o que você já. vai estrear? Ah, com o meu cafezinho preto, né, de É, todos os dias ali. É, cafezinho, digamos, sem é meu, açúcar? meu pré-treino. Um pouquinho de adoçante, eu ainda não consegui chegar nesse nível ainda de tirar todo o Olha, açúcar, já não. tomo café sem açúcar. É, eu ainda não consegui, não, mas eu já troquei o açúcar pelo adoçante hoje em já, dia. né, eu comecei assim também. Já melhorou alguma coisinha já, Comecei né? assim, trocando o açúcar pelo adoçante e hoje eu tomo café sem açúcar. Aham. Mas aí como outras coisas. Eu não ponho açúcar em nada, na verdade. No suco, em nada. Mas se tiver um brigadeiro, eu como. Sim. E tá tudo bem. Um não, pode ser uns 2, 3. Se tiver... Tá tudo bem. Tudo Tá na vida tudo bem, é equilíbrio é o nosso. equilíbrio. Obrigado, obrigado, Nívia, pelo presente. Gostou, Gostei Bruno? bastante. Que Muito bom, obrigado fico feliz. mesmo. Essa aqui é a marca do nosso podcast. Muito legal. E eu quero que fique uma lembrança para as pessoas que me deram a honra de estar aqui. assim Imagina, a como honra é toda você. minha estar aqui. Agradeço muito pelo convite de estar aqui falando um pouquinho, de inspirando outras pessoas e também Uhum. carregando as minhas energias, porque você saber que você também, de uma certa forma, inspira, motiva e lidera pessoas, traz uma realização pessoal que não tem como a gente verdade. mensurar. Está contribuindo para o mundo ser um lugar melhor. Com certeza, esse é o nosso objetivo, Tá, fazer um mundo melhor em todas as verdade. áreas da nossa vida. É isso que eu penso também, isso que faz todo sentido. Servir pessoas, Servir pessoas. ajudar pessoas, porque só viver para nós mesmos Não, é pouco demais. pouco demais. pra E a tudo gente não é que- nada. Para tudo que tem de bom que a gente pode fazer na vida das pessoas. Sim. Então, mais uma vez, quero te agradecer por ter aceitado o convite tão rapidamente. Imagina. Por ter trazido aqui tantas informações legais, todo o seu entusiasmo pelo que você fala, dá para ver, Sim. olhando nos seus olhos, não só lá nas redes sociais, que você realmente teve uma mudança de estilo de vida que você faz com alegria isso, e que também isso você faz pensando nas pessoas que te seguem nas redes sociais, que convivem com você, que trabalham com você. Então, isso aí é muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Para mim é uma gratidão imensa ter participado e que a gente possa inspirar mais pessoas a também mudar de vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela em todas as áreas da sua vida. E esse é o objetivo desse podcast aqui. E muito Obrigado. obrigada por ter contribuído, viu? Eu que agradeço. Brilhantemente. Nós estamos encerrando aqui mais esse episódio e eu quero te pedir para você curtir, para você compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e até o nosso próximo episódio.